Queridos irmãos e amigos, estamos aqui reunidos para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus na sequência dos estudos que estamos fazendo sobre o Sermão da Montanha. Chegamos a um ponto em que nós temos a nomeação dos 12 apóstolos e algumas instruções. Hoje não iremos tratar das instruções, mas vamos considerar alguma coisa a respeito desses 12 apóstolos. Mas antes disso, nós vamos ter uma oração. E na oração vamos nos lembrar de orar pelos que estão enfermos, pelos que estão necessitados de alguma maneira, sejam membros da Igreja do Calvário ou não. Vamos nos lembrar do nosso país, que está com problemas, sem dúvida, e que necessita da solução divina, né? Os homens, nós já vimos que há grande dificuldade para conseguir solução da parte dos homens, mas da parte de Deus existem muitas opções e nós optamos por seguir o ensino da palavra de Deus. Nesse momento nós estaremos orando também por enfermos que são do nosso conhecimento os pedidos, como por exemplo pastor Benoni, lá do Seminário Betel. A vida dele contraiu Covid, está ali com uma grande dificuldade, que já tinha tido uma melhora e depois teve uma piora, e agora nós estamos sem saber o que é a sua situação. E nós pedimos a graça e a misericórdia de Deus para ele, que tem sido um ajudador nosso, particularmente meu, da nossa família, mas também do Evangelho. Ele, o Neander, trabalhando lá com o Seminário Betel, e o Benoni foi meu aluno lá no Seminário Betel. Então vamos lembrar de orar por ele, orar pelo Neander, que tem a responsabilidade da administração daquela casa, e que Deus esteja comandando tudo isso que nos diz respeito. Então nós vamos orar não somente pelos líderes batistas, mas também orar pelos lares batistas, os lares da Igreja do Senhor, e que sejam, ó Deus, conduzidos com sabedoria para poder administrar. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse instante e curvemos as nossas frontes e oremos ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que Tu nos concedes de compartilhar a Tua palavra, Sermão da Montanha, agora que nós vamos ter a apresentação dos 12 apóstolos, quem eram eles e o que faziam, um pouco nessa apresentação. Mas vamos ter uma visão geral dos que compunham o grupo dos 12. Nós queremos também nessa hora suplicar a Tua bênção para as Tuas igrejas, no mundo afora, que sejam abençoadas por Ti, que sejam orientadas por Ti, que todos tenham a consciência de que não estamos sozinhos nesse mundo, mas Tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda os cristãos espalhados pelo mundo, que sejam sal da terra e luz do mundo. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como disse há pouco, nós vamos ter uma leitura do texto de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 4, em que Jesus dá aos discípulos o nome daqueles que iriam compor o colégio apostólico. É muito interessante porque há sempre uma referência àquela pessoa para distinguir de outra pessoa no grupo que tenha um mesmo nome, como é o caso de Tiago. Temos Tiago, filho de Zebedeu, e temos Tiago, filho de Alfeu. E então temos assim Simão, Zelote, e um desses Simões, que podemos dizer assim, é Simão Pedro, que não é mencionado como sendo Simão Pedro, é somente como Simão. Não vamos descer a muitos detalhes, porque senão nós não iremos prosseguir mais adiante sobre outros ensinos. Mas queremos ler nesta hora e alcançar o discernimento que a Tua palavra nos diz. Relendo nesta hora, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses:
Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Temos assim feito a leitura do texto que vamos abordar nesse instante. E é interessante observar que Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para realizar a obra que ele estava realizando, que é atuar no mundo para expulsar aqueles que estavam sendo endemoniados, ocupados pela ação demoníaca de espíritos imundos, e expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Quando ele faz a separação dos 12 apóstolos, ele descreve alguma coisa sobre esses 12. É verdade que muito sobre esses 12 nós vamos ver durante a explanação da palavra de Deus, mas pelo menos alguma coisa sobre esses 12 são mencionados. Então, a primeira coisa que ele fala, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Então, nós temos aqui uma dupla de irmãos. Em primeiro lugar, Simão, chamado Pedro. Simão, Pedro, ou Pedro como é chamado, ele seria o comandante, digamos, aquele dirigiria o grupo dos apóstolos, substituindo a Jesus, ou orientado por Jesus, ele estaria desenvolvendo essa missão. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Aí fala de Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. De novo, uma dupla de irmãos. E nós conhecemos muito Tiago e João, seu irmão. Quase em todos os episódios que são relevantes dentro da obra do Evangelho, nós temos a menção de Simão, e temos também Simão Pedro, e temos também Tiago e João. Muito importante saber disso. Mas vamos prosseguir. João e Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Filipe é um apóstolo que vem para associar-se ao grupo, e ele tem um nome que denota uma atuação junto ao grupo dos que vinham da ramo do grego, né? Porque esse nome dele não é um nome judaico, é um nome grego. Filipe é aquele que gosta de cavalos, literalmente isso. E verbo filéu, que é amar, e hipos, que quer dizer cavalo. E Bartolomeu. Então, Filipe e Bartolomeu. Depois nós temos Tomé e Mateus, o publicano. Então nós temos uma descrição desse grupo como Tomé e Mateus, o publicano. Tomé é aquele que nós conhecemos como tendo desconfiado ou descrido do que estava acontecendo, queremos saber se era de fato assim. E então a gente diz que Tomé não tinha fé para crer naquilo que estava recebendo. Mas Jesus o chamou e o colocou no grupo para poder ser usado por Deus e desenvolver nele as qualidades maiores que estavam desconhecidas para nós, mas que seriam usadas por Deus. Muitos de nós que somos chamados para o ministério não sabemos, propriamente dito, tudo aquilo que nós podemos fazer, contando com as nossas habilidades, contando com as nossas faculdades. Mas Deus sabe quem somos, Ele vai chamar, Ele vai nos dar vitória naquelas partes falhas que nós apresentamos como seres humanos, mas também vai capacitar-nos para realizar a sua obra, conforme Ele também crê. Então, quando Ele menciona Tomé e Mateus, o publicano, Ele diz Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. E aqui nós temos, mais uma vez, Tiago e Tadeu. Então, Tiago, filho de Alfeu, não é filho de Zebedeu, então é outro Tiago. E Tadeu, seu irmão. Temos Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então temos
Simão o Zelote. Já vimos que essa faculdade de ter alguém com um nome parecido não quer dizer que seja o próprio, né? Então nós temos Pedro, também é chamado de Simão, Simão Pedro. E até mesmo no outro texto nós temos Cefas, que é o nome do hebraico, da língua judaica, que então quer dizer pedra, ou por isso mesmo Simão Pedro. E temos agora a apresentação de Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. De todos, houve uma menção desairosa, podemos dizer assim, não providencial, não desejada, porque Simão o Zelote poderia sugerir que ele era uma pessoa irada, ou porque os zelotes eles tinham aquelas ceifas que tinham aquela inclinação para cometer atos de violência contra as pessoas, naquilo que eles desenvolviam quando membros dessa seita dos zelotes. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E aqui nós vemos uma coisa extraordinária no Senhor Jesus. Ele sabia que Judas Iscariotes iria traí-lo. E nem por isso ele o excluiu de poder tê-lo no grupo apostólico. É uma coisa muito impressionante para nós, porque Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas ele o colocou ali junto a ele. Ele teria a oportunidade durante 3 anos ou 3 anos e meio acompanhar Jesus, ver o que ele fazia, seus milagres, todos os seus ensinos preciosos. E ele teve a oportunidade dada por Jesus para mudar o seu comportamento. Mas a palavra de Deus nos diz lá no início, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Ele iria trair. Jesus sabia disso. Mas mesmo sabendo disso, Jesus escolheu Judas Iscariotes para tê-lo junto a si e poder ajudá-lo para que ele tivesse uma transformação. Isso Jesus faz conosco. Você que entra para o serviço do Senhor, Ele vai trabalhar na sua vida para transformá-lo, para modificar, para que a sua vida seja abençoada por Deus. E você seja uma bênção para aqueles que estão ao seu redor e seja uma bênção na sua família. E que Deus possa abençoar a sua vida nessa transformação da sua vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, é para pensar nisso. Deus quer nos transformar e Ele pode transformar, como Ele transformou a vida de Paulo, que era um perseguidor do Evangelho e tornou-se perseguido por amor do Evangelho. Ele passou a ser uma bênção nas mãos de Deus. É assim, nós vamos estudar isso no futuro, com a conversão de Saulo. Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai, nesse instante, suplicando a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre os servos de Deus que estão nas igrejas, que enfrentam dificuldades, problemas, e orar pelo Benoni também. Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse instante. Querido Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento que compartilhamos a Tua Palavra e sabemos do poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Ele que operou tantas maravilhas e teve ao seu lado Judas Iscariotes, que ele sabia que iria traí-lo, mas mesmo assim ele o incorporou ao grupo para dar-lhe uma oportunidade de ter uma transformação da sua vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos tens transformado a nossa maneira de ser, de viver, de pensar, de agir. Tu nos tens dado essa bênção. Nós te pedimos, Senhor, que Tu cures aqueles que estão enfermos, que Tu operes na vida do Teu servo, irmão Benoni, que está ali naquele hospital. E nós te pedimos, Senhor, que segundo a Tua vontade, Tu o cures. Ele que foi uma bênção para a nossa igreja, a Igreja do Calvário, que tem sido uma bênção lá para o Seminário Betel, para tantas pessoas que têm procurado a Ele para obter uma ajuda dEle. Ele tem ajudado. Nós te pedimos que Tu operes poderosamente na vida de irmão Benoni e que, segundo a Tua vontade, ele seja curado para abençoar mais e mais vidas, como ele também, outros seus irmãos, e nós te pedimos que Tu abençoes assim cada um, a Brasília e também o seu irmão, que
é o que dirige o seminário, que estejam ali dispostos a fazer o melhor pela tua obra. Nós te agradecemos por tudo isso e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do seu Santo Espírito permaneçam conosco, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.